Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Vamos conversar com vocês nesta manhã sobre um tema que é título que Kardec deu a uma mensagem na Revista Espírita, Lições Familiares de Moral. Eu já recomendo àqueles que querem aprofundar mais a mensagem, já que o pouco tempo que temos não nos permitirá explorar tudo aquilo que está na mensagem. Escolhemos apenas alguns trechos desta mensagem e aqueles que quiserem podem ir na Kardecpédia gratuitamente, entrar no seu celular ou no seu computador, colocar esse tema, Lições Familiares de Moral, e vocês vão encontrar lá na Revista Espírita de 1861, no mês de março, esta mensagem. É interessante nessa mensagem porque vamos ver a beleza e profundidade do texto. Embora Allan Kardec não coloca o nome do Espírito que ditou a mensagem, porque essa mensagem foi obtida por uma médium de Varsóvia, na Polônia, na época, em 1861. Ela foi traduzida para o francês e colocada na Revista Espírita por Allan Kardec. Isso também serve para a gente perceber que não é a assinatura que importa. Kardec vai lembrar para nós o tempo inteiro. A gente nunca deve olhar a assinatura como sendo a mais importante. O importante é o conteúdo. Não interessa nem o médium, nem a assinatura. Porque o que importa é o conteúdo da mensagem. O tempo inteiro Kardec vai nos ensinar isto. A importância de você examinar o conteúdo, examinar a mensagem, para saber se ela é boa ou é ruim. O nome pouco importa. Até porque muitos espíritos que se comunicam e que existem não tiveram sequer nomes conhecidos, podem ter vivido inclusive em outros mundos. Então a questão do nome é absolutamente secundária. A gente tem que se concentrar fortemente no conteúdo, além do problema da identidade, que aqueles que estudam o livro dos médiuns sabem que esse é um dos escolhos da mediunidade, o problema da identidade, saber se aquele nome de fato é daquele indivíduo, principalmente de personagens antigos, né, que você não tem como verificar. Em geral, a questão da identidade se coloca se você conhece aquele espírito, conviveu com ele, amigos, familiares, pessoas conhecidas que dão uma comunicação, e aí, pelo conteúdo, pela forma como o espírito se expressa, você poderá então ter boas chances de que aquela identidade seja reconhecida. Mas o mais importante, como Kardec vai sempre observar, é o conteúdo, como nós vamos ver nessa mensagem. Os bons espíritos, os espíritos elevados, não se preocupam com o personagem, de fazerem questão de colocar algum nome. A gente tem que aprender com eles isso. O nome pouco importa. Até porque, qual será o nome de um espírito que teve muitas vidas? Qual que ele vai adotar? Eu brinco, eu vou morrer, eu vou chegar, vou chamar Cosme. Por que Cosme? Cosme foi um personagem desta vida atual. O que eu fui em outras existências corporais? Homem, mulher? Nasci em que país? Qual era o meu nome? Isso é absolutamente irrelevante. O que importa são as conquistas intelecto-morais que a gente faz ao longo de toda essa vida. Então, Kardec nos lembra muito bem isso. E ele vai dando exemplos aí práticos, quando ele bota a mensagem, que está lá um espírito amigo, um espírito protetor, está pouco se importando com o personagem, está preocupado com o conteúdo. Bom, mas vamos lá. A mensagem que nós vamos examinar, ela foi dividida em 5 itens. Eu dei aqui títulos aos itens que não se encontram na mensagem, somente para realçar a temática que se encontra em cada um dos itens. Então, a mensagem tem 5 itens, numerados de 1 a 5, desse jeito que está aí, só não tem esses títulos. Esses títulos fui eu que propus apenas para organizar o pensamento, para talvez destacar o papel importante da temática nesse texto.
O primeiro deles que nós vamos ver vai tratar da compreender a vontade de Deus. Nós temos uma compreensão equivocada do que seja a vontade de Deus. Então o Espírito vai tratar dessa temática. Depois ele vai falar um pouquinho da oposição que o Espiritismo encontra no mundo. Lembra, nós estamos lá no século XIX. E mesmo hoje nós temos oposições, embora ela tenha mudado um pouco de natureza, mas no século XIX a oposição foi muito forte. Depois ele vai realçar algo que às vezes a gente não para pensar: a necessidade da fé. E a fé entendida aqui, como a gente colocou ontem no próprio texto de Kardec, como a crença nesses princípios fundamentais, nessas verdades como leis naturais, a existência de Deus, a alma, a sobrevivência da alma, as penas e recompensas futuras. Quer dizer, isto é muito importante. E ele vai realçar isso. Depois, ele vai tratar de um aspecto muito importante, que obviamente está ligado à fé, que é a humildade, a importância da humildade, para poder ser um mecanismo, uma virtude muito importante, seja para a fé, seja para a caridade, que ele vai abordar ao tratar da necessidade da fé, porque a humildade é a virtude oposta ao orgulho. O orgulho é o que entrava o nosso progresso, dificulta o nosso avanço. E por último, ele vai se deter naquilo que é fundamental e que é a síntese da própria lei de Deus, a lei de amor. A importância de amarmos uns aos outros. Então, com isso, ele tem aí os 5 pontos fundamentais que ele vai tratar nesta mensagem e que eu vou tentar aqui passar nesses 40, 50 minutos no máximo aí, para a gente resumir um pouco o seu pensamento, mas desde já ali está a referência, quem quiser pode até fotografar essa página aí, e chegando em casa, procure na Kardecpédia, essa revista espírita, estude a mensagem inteira, é uma mensagem belíssima. A gente precisa aprender a mergulhar nessas obras de Allan Kardec para ver a grandiosidade do pensamento que está ali nessas mensagens, que às vezes a gente não valoriza. Eu chamo muito a atenção, porque estamos muito acostumados apenas com mensagens de autoajuda, que são muito superficiais, que não entram no cerne do problema moral. Não que elas façam mal, não é isso, mas a gente pode aproveitar melhor, né? A gente pode ir além de uma autoajuda superficial, a gente precisa mergulhar no pensamento para extrair de fato algo que é muito relevante para a nossa transformação moral. Então a minha sugestão sempre, nas obras de Kardec nós temos as mais ricas e profundas mensagens sobre moral, que já foram publicadas, no meu entender, no mundo. Por isso eu considero a obra de Kardec a maior obra sobre moral já produzida, com mensagens de uma beleza, de uma riqueza, de uma profundidade extraordinária. Então vamos mergulhar, ainda mais que hoje, até de forma gratuita, a gente acessa a partir da Kardecpédia. É claro que você tem que ter seu celular, tem que ter a internet, pelo menos para baixar a Kardecpédia. Depois que você faz o download, nem internet você precisa, porque você consegue usar e pesquisar em todas as 22 obras de Kardec, mais no catálogo 23, gratuitamente, tudo que Kardec e os Espíritos nos legaram nessas obras admiráveis de Allan Kardec. Então fica o convite, saiam daqui, busquem essas obras e vocês vão perceber que as questões morais são tratadas com tanta lógica, com simplicidade e profundidade ao mesmo tempo, e você vai começar a compreender melhor como enfrentar a si próprio, como vencer seus defeitos, como agir na construção de uma felicidade maior para você e para todos aqueles que convivem com você. Então fica aí o nosso convite. Mas vamos lá para a primeira mensagem, pelo menos o primeiro trecho que eu extraí deste item 1, eu não peguei todo o item 1, extraí aí uma pequena parte. O Espírito começa assim: meus caros filhos, vossa maneira de compreender a vontade de Deus está errada, porque tomais tudo o que acontece como expressão dessa vontade. Certamente Deus conhece tudo o que é
tudo o que foi e tudo o que será, sendo sempre a sua santa vontade a expressão de seu amor divino. Traz ao realizar-se a graça e a bênção, enquanto que, afastando-se dessa via única, o homem atrai a si sofrimentos que são apenas advertência. Então ele começa lembrando o seguinte: por que a gente tem a compreensão equivocada da vontade? Que a gente acha que tudo que acontece é da vontade de Deus, porque a gente está usando mal o que é o conceito de vontade. Vontade de Deus acontece sempre. Vontade é ação, é realização. Se alguém comete um crime, você, era da vontade de Deus. Claro que não. Era da vontade de quem cometeu o crime. Então, muito cuidado. Deus permitiu. Por quê? Porque é da vontade de Deus a lei de liberdade, que permite o livre-arbítrio. Aí sim é a vontade dele. Ele nos criou com a sua vontade, nos dando liberdade de escolha, para que a gente pudesse ser responsável pelas nossas escolhas. Então eu deveria dizer: Deus permitiu, mas não foi a vontade dele, porque se fosse a vontade, eu não posso fazer nada contra a vontade divina. Então, se fosse da vontade divina que aquele indivíduo fosse assassinado, o criminoso não cometeu crime nenhum, porque a responsabilidade seria de Deus. Não há na visão espírita um destino previamente traçado e que necessariamente tem que acontecer, senão não haveria responsabilidade moral. Você dizer assim: aquela pessoa tinha que assassinar alguém no dia tal. Claro que não. Ou aquela pessoa que foi assassinada tinha que morrer naquele dia preciso, assassinado por aquela pessoa. Bom, ninguém seria responsável por nada, como era a visão clássica do destino grego, em que as coisas funcionavam mais ou menos assim. Até tem uma historinha muito curiosa sobre essa visão de destino fixa, de um sujeito que certa noite recebe a visita da morte. Sempre a morte, aquela pessoa, aquela mulher, com uma roupa negra, com uma foice na mão, aparece para ele e diz: no dia tal, a tal hora, virei buscá-lo. Olha que coisa interessante: no dia tal, a tal hora, virei buscá-lo. Quando chegou o dia, era um dia de festas, ele falou: eu vou enganar essa morte. É um dia de festas. Ele, que era um indivíduo introspectivo, não gostava muito de festa, de ficar tão expansivo, ele resolveu ir para a festa, mudou o cabelo, botou uma roupa muito fantasiada e foi para a festa. E a morte tinha dito que ia buscá-lo na casa dele, ele não estava em casa, ele foi para a festa, ela chegou lá, não encontrou, ela viu que tinha um movimento, ela correu para a festa. E chegando lá na festa, procurando o indivíduo. Imagina, ele mudou a cara, botou roupa, ele era o mais alegre, brincalhão da festa. Ela passava por todo mundo, não encontrava o sujeito. Quando deu a hora marcada, a morte: mas que danado, marquei com ele, ele não está aqui. Mas eu não vou embora sem ninguém não, vou levar aquele mais alegrinho da festa ali. Essa era a visão de destino, não tinha jeito de escapar. No Espiritismo, nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Pergunta item 872 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata do móvel da ação humana. Os atos da vida moral são de absoluta escolha nossa. Por isso temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nós vamos responder por essas escolhas. Então a gente compreende mal quando a gente diz assim: fulano morreu, era da vontade de Deus. Fulano fez isso, aconteceu, isso era da vontade de Deus. Nós botamos a culpa em Deus em tudo, né? Porque se era da vontade, a vontade dele sempre acontece, nunca deixa de acontecer a vontade divina. Então Deus apenas permite, pelo uso da sua vontade, ao criar a lei de liberdade, que as pessoas façam escolhas, mas sejam obrigatoriamente responsáveis por esta escolha. Bom, mas o Espírito ainda explica um pouco mais. Vede por aí que se a vontade de Deus é a expressão de seu amor, e por isso mesmo imutável e eterna, todo ato de rebeldia contra essa vontade, embora suportado pela incompreensível sabedoria, é apenas temporário e passageiro,
como prova da paciente misericórdia de Deus e não como expressão de sua vontade. Então Deus permite. E a sua misericórdia é tão grande que ela dá ao infrator, aquele que viola a lei, a oportunidade de fazer o resgate. Ele vai ter que reparar esse mal em algum momento. Então, aquele que contraria a lei de Deus, que pratica o mal, não vai escapar da justiça divina. Kardec deixa muito claro, nesse ano em que comemoramos os 160 anos da obra O Céu e o Inferno, ao tratar no Código Penal da Vida Futura, ele deixa isso muito claro. Deus não é um velho gagá e cego. Todo mal praticado sofrerá suas consequências. E não é só as consequências apenas de arrepender-se, expiar e sofrer consequências. Você precisa, como observa Kardec, da reparação. Você vai ter que reparar esse mal. E só se repara o mal por meio do bem, realizando o bem. Cedo ou tarde, o indivíduo vai ter que reparar esse mal que ele praticou, seja na vida espiritual, seja em outras existências corporais. Então, ele não vai escapar da justiça. Mas a justiça divina é misericordiosa. O que significa misericórdia? Ela dá oportunidade de reparação. Não há pena eterna de um indivíduo ficar no inferno ou ficar a vida inteira sofrendo. Não é isso. Sempre ele terá a oportunidade de reparar. Porque, sabe, as leis de Deus foram feitas de tal maneira que cedo ou tarde o espírito percebe que o único caminho de ser feliz é viver a lei de Deus. O único caminho de alcançar a verdadeira felicidade, que discuto até no meu livro sobre as leis naturais, a verdadeira felicidade, é somente pela prática da lei de Deus. Nós podemos ter uma uma felicidade, entre aspas, que é uma alegria momentânea, um prazer momentâneo daquele que conquista recursos materiais fazendo mal às custas dos outros. Ele pode até se sentir feliz durante um tempo, porque está gozando daquilo que a vida propicia, mas essa alegria transitória, passageira, cedo ou tarde, gerará nele o incômodo, o remorso, e ele vai perceber que para ser verdadeiramente feliz, só tem um jeito: cumprir a lei de Deus. Fora disso, ele vai viver apenas momentos de alegria transitória que cedo ou tarde vão ter suas consequências no seu processo de arrependimento, expiação e reparação. Então, o Espírito lembra muito bem, temos que compreender isso, para não colocar em Deus a culpa das nossas próprias escolhas. E muito cuidado quando a gente vai falar para alguém, né, que perdeu um parente, que está sofrendo, é da vontade de Deus. Calma lá. Por isso que ele lembra que a vontade de Deus é sempre em torno do amor, de fazer o indivíduo feliz, de produzir o máximo possível para que o indivíduo possa encontrar o caminho da felicidade. Esta é a vontade de Deus. Agora, nós é que fazemos as nossas escolhas, ok? Bom, agora vamos para o segundo item. Oposição que o Espiritismo encontra no mundo é o título que eu dei. O Espírito diz assim: não fiqueis, pois, admirados da oposição que o Espiritismo encontra no mundo. Destinado a combater vitoriosamente o egoísmo e trazer a vitória da caridade, está naturalmente exposto às perseguições do egoísmo e do fanatismo dele derivado. Lembrai-vos do que foi dito há muitos séculos: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Entretanto, o bem que vem de Deus sempre acabará por triunfar do mal que vem dos homens. Aqui ele deixa muito claro: o bem que vem de Deus, o mal que vem dos homens. Lembrando aquilo que lá no século XIX ocorreu fortemente, que Kardec vai narrar na Revista Espírita. Aí o convite para vocês, gente. Não vamos ler apenas as 5 obras mais conhecidas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno. Vamos mergulhar nos 12 livros que Kardec escreveu, além desses, que são muito importantes para a nossa compreensão do Espiritismo, que são as revistas. A Revista Espírita, que vocês encontram nas livrarias, encontram gratuitamente na Kardecpédia. Vocês vão ver a preciosidade desses livros, nos ajudando até a entender os 5 mais conhecidos.
que a gente às vezes tem dificuldade, porque ali está mais sintético o pensamento ali está escrito em poucas palavras, a gente tem dificuldade de extrair tudo que está por trás, a gente vai ler a revista e a gente compreende melhor as outras obras e percebe a beleza que é esse espiritismo. E na revista nós vamos acompanhar a história ali do movimento espírita na época de Kardec, e nós vamos ver as perseguições de todos os lados, as perseguições na academia, as perseguições na imprensa, as perseguições das religiões, em que os espíritas eram perseguidos. Há relatos na revista que quem era espírita era ameaçado de perder o emprego em algumas cidades. Fora as perseguições da igreja, que ameaçavam com o inferno os espíritas, que proibiam. Então vivemos lá no século XIX um período muito difícil, fora as oposições científicas, daqueles que combatiam fortemente, mas não adiantou nada, porque quanto mais combatiam, despertavam a atenção das pessoas, e Kardec vai dizer que, num artigo belíssimo na revista, o que ele faria se ele tivesse 1 milhão de francos suíços na época. Ele disse: se eu tivesse 1 milhão, eu usaria na divulgação do espiritismo, mas Deus não me deu esse 1 milhão, porque ele sabia que eu não precisava disso, que os meus inimigos iam fazer isso de graça. Para que ele ia gastar 1 milhão em propaganda, se os inimigos iam fazer de graça? Veja como Deus era mais sábio do que se pensava. Não deu para ele 1 milhão, porque ele ia jogar 1 milhão fora em propaganda. E ele diz: os inimigos fizeram esse papel, porque quanto mais combatiam, as pessoas queriam ver que negócio é esse que está todo mundo combatendo, não é assim? Se está combatendo, deve ter alguma coisa para lá. A igreja dizia: era a obra do demônio, então vamos ver que diabo de demônio esse está fazendo. E nesse momento as pessoas buscavam as obras de Kardec, e quando buscavam, gente, Kardec, como eu digo sempre, é irresistível. Eu digo, Kardec não precisa de defesa, Kardec precisa de divulgação, não defesa, porque ele é tão lúcido, tão claro, que você lê, é difícil encarar Kardec, se você não tem preconceitos. Se você lê de mente aberta, disposto a ouvir, a entender o texto, você não resiste ao texto. Então o Espiritismo só cresceu com os ataques, Hoje a gente continua com os ataques, principalmente das doutrinas materialistas, que continuam atacando o Espiritismo. Fim do egoísmo, pela prática da caridade, do amor. Olha, tem muita gente que vê seus interesses sendo contrariados numa visão de amor e caridade, como aconteceu com o pensamento do Cristo. Então o Espiritismo permanece sendo combatido, mas é natural. Uma doutrina com essa construção tão bem feita e que leva o indivíduo a uma transformação de sua própria vida, teria que ser combatida mesmo pelos interesses, pelo egoísmo, pelo orgulho. E a gente encontra ainda esse combate, vai continuar durante muito tempo. E nós vamos encontrar, diferente daquele século em que o combate poderia ser direto, combatendo pessoas diretamente, impedindo o emprego, cortando o emprego, tentando de alguma maneira intimidar pessoas. Hoje não temos isso. Mas o combate continua no nível das ideias, principalmente das chamadas ciências materialistas, que insistem em não perceber no Espiritismo uma verdadeira ciência da alma, muito bem construída por Allan Kardec. Então o combate continua, é por isso que a gente tem que ficar atento. E agora vamos então aí para o terceiro item, que eu também escolhi aqui um pedaço desse terceiro item, para a gente refletir aí com o Espírito. Deus fez a fé e a caridade descerem à terra para ajudar os homens a sacudirem a dupla tirania do pecado e da arbitrariedade. Olha que coisa curiosa. A caridade, que propõe a prática das leis de Deus, enfrenta o pecado, e a fé enfrenta a arbitrariedade. Porque no momento em que a fé, como a crença nessas leis naturais, em que há leis morais, há leis naturais governando a vida dos homens, não é algo arbitrário, como a doutrina materialista tenta defender. Nós somos um produto de reações químico-biológicas do cérebro. Como a gente não controla essas reações, pode acontecer tudo.
Não, você tem leis naturais que governam a vida de todos nós. E não há dúvida de que com esses dois motores, fé e caridade, há muito tempo teriam ele atingido uma felicidade tão perfeita quanto comportam a natureza humana e o estado físico do globo, se os homens não tivessem deixado a fé enlanguecer-se e os corações secarem. Imagina, gente, fé e caridade juntos. A caridade nos ama a amar o próximo, a respeitar os seus direitos. Eu costumo dizer o seguinte: imagine se nós, homens, tivéssemos praticado 2 dos 10 mandamentos de Moisés apenas: o não matar, que é não agressão ao próximo, e o não roubar, que é não tomar aquilo que de direito pertence ao outro. Já imaginou um mundo em que o não matar e o não roubar estivesse sendo executado? Que são 2 pontos da caridade, que são dentro da caridade. Bom, teríamos um problema. Quem é policial ou advogado aqui provavelmente perderia o emprego, né? Nós não teríamos violência, não teríamos guerras, não teríamos roubos, não teríamos agressões. Dá para imaginar o que seria um mundo desse? Sem violência, sem agressão, sem ninguém desrespeitar os direitos legítimos dos outros? Eu me recordo, na Revista Espírita, vou citar muitas vezes para que vocês vão buscar, Kardec narra uma pequena comuna lá no cantão da Suíça, em que ele diz mais ou menos 500 famílias existiam, e ele ficou curioso, porque, diz ele, há mais de 50 anos nessa comuna, nunca tinha nenhuma ocorrência policial. Nenhuma ocorrência, nem sequer uma queixa de um vizinho. E a gente fica imaginando, e quando Kardec, então, ao colocar a notícia na revista, convida os espíritos a falarem, eles falam que ali tinha um grupo de espíritos afins, que respeitavam a lei de Deus, e que queriam dar um exemplo, era um exemplo para o mundo do que, como o homem pode viver quando ele cumpre as leis de Deus, quando ele vive a lei de amor, de caridade. Então a gente fica imaginando, se nós tivéssemos dado valor a esses 2 mandamentos, que já contam aí com mais de 4.000 anos de existência. Só 2, hein? Não estou nem entrando em outros. Só esses 2 já tornaria o nosso planeta um planeta feliz. Sem tranca nas portas, sem preocupação nenhuma de ser agredido, de ser assaltado, sem nenhuma violência. Meu Deus, é um sonho, né? É um paraíso que todos nós almejamos. Eu me recordo, quando estive a primeira vez no Canadá, em 1993, se não me falha a memória, eu fui visitar uma universidade do Quebec e fiquei numa cidadezinha chamada Trois-Rivières. E é curioso, porque como eu nasci em Três Rios, eu fui visitar o Três Rios, Trois-Rivières, no Canadá. E fui convidado pelo professor da universidade a ficar na casa dele. E chegamos na casa dele, nós tínhamos horários diferentes para sair, ele trabalhava na universidade, nem sempre eu ia com ele. Eu pedi a ele assim: mas você podia me dar uma cópia da chave? Ele falou: chave? Ué, vou ter que entrar. Não, a porta fica aberta. A pequena cidade, não sei como está hoje, eu estou falando de 1993, a gente sabe que muitos problemas aconteceram de lá para cá. E eu saía por aquela pequena comunidade, os postes de luz tinham jarros de flores, as casas não tinham muro, os brinquedos das crianças ficavam espalhados, as portas ninguém trancava, e eu andava por aquela rua tão linda, porque era ali, não era o inverno ainda, nós ainda estávamos ali antes do inverno, era uma primavera, se não me falha a memória. Aquilo estava tão lindo, eu andava pela rua, me beliscava, eu acho que eu desencarnei e fui para um lugar que eu não sei onde é. Não tinha nada a ver com a minha Três Rios, lá no interior do Rio de Janeiro. Então, é uma pequena demonstração do que podem as pessoas quando se respeitam. Então veja o que o Espírito fala: se nós tivéssemos cumprido a fé, que é a crença nesses princípios espirituais, e a prática da caridade, o mundo seria muito diferente. Bom, agora ele vai numa questão que a gente tem que pensar. Olha o que ele vai dizer: por um momento,
os homens, né, eles chegaram a acreditar que poderiam dispensar a fé e salvar-se apenas pela caridade. Foi então que se viu nascer essa porção de sistemas sociais, bons na intenção que os ditava, mas defeituosos e impraticáveis na forma. Lá no século XIX surgiram muitas propostas sociais que já lá no século XIX foram denominadas de socialistas ou comunistas, em que achava que podia resolver os problemas sociais de cima para baixo, impondo lei, e todo mundo era obrigado a trabalhar para todo mundo, dividindo os bens entre si, coisas do gênero. Por que são impraticáveis? Não se baseiam no desinteresse de cada um, era o argumento da época, mas ela está se baseando nos interesses de cada um. Cada um não pensa só nele, pensa na comunidade e tudo se resolve. Sim, sem dúvida, mas para se basear no desinteresse é necessário de saída que exista o desinteresse. Ora, não basta decretá-lo, é necessário inspirá-lo. Bom, várias tentativas que foram feitas lá no século XIX de vidas comunitárias desse jeito fracassaram. E Kardec vai analisar dizendo, fracassaram porque levaram o egoísmo junto, esqueceram de proibir o egoísmo de entrar. Quando o egoísmo entra, cada um pensa em si na hora. Cada um vai querer ficar com uma parte maior, vai achar que o que está com o outro é injusto, que deveria pertencer a ele, que ele deveria ganhar mais por isso ou por aquilo. E rapidamente, uma aparente tranquilidade se dissolve. Por quê? Porque não havia o desinteresse real. O desinteresse é a marca fundamental da virtude. Não há conduta virtuosa que não seja desinteressada. Você não pode ter interesse pessoal envolvido. Eu não posso fazer o bem ao outro porque eu vou ganhar tal coisa, ou porque eu mereço tal coisa. O bem deve ser feito por ardor natural do coração, vai dizer Kardec, por amor a Deus, para você cumprir aquilo que é justo e correto. Um homem virtuoso, se você perguntar para ele porque ele é virtuoso, ele vai se sentir ofendido. Você não pode perguntar, por que você é virtuoso? Não faz sentido, ele é virtuoso, porque ser virtuoso, ele aprendeu, é o único caminho. E não ser é algo que não faria sentido para o homem virtuoso. Então, adquirir essa capacidade de ter esse desinteresse é um trabalho ao longo da conquista moral das virtudes. Então não adianta você achar que vem de cima para baixo e decreta, a partir de agora não tem mais interesse pessoal, todo mundo, se fosse fácil assim, já teria resolvido, bastava uma lei, uma força vir e colocar isso na legislação e tudo se resolveria. Bom, todas as experiências que foram feitas de tentar fazer isso de cima para baixo, fracassaram, sem exceção. E o Espírito está lembrando por quê, né? Tentaram fazer um modelo que dependia do desinteresse para funcionar, mas o desinteresse não existia. Por isso a gente costuma dizer, só vai haver solução para os problemas humanos e sociais quando o homem se moralizar. Não existe outro caminho. Por isso o Espiritismo escolheu o caminho da filosofia moral e não da filosofia política. O Espiritismo aprendeu, nos ensinou que só com a transformação moral do homem é que o mundo vai ficar melhor. Ontem eu citei uma frase de Kardec, né? Antes de fazer as coisas para os homens, é preciso formar os homens para essas coisas, como se forma um obreiro para executar um trabalho. Nós temos que fazer a nossa própria moralização primeiro, porque aí o homem moralizado vai construir uma sociedade melhor. Porque se houver o egoísmo, o orgulho, a gente vai continuar querendo mais, atrapalhando o outro, desrespeitando o outro, agredindo o outro, puxando a sardinha para o nosso prato em primeiro lugar. Então, sem o progresso moral, essas soluções ficam impraticáveis, que é a frase que ele usa, e que Kardec vai usar, e que o Espírito de Verdade vai dizer, uma das grandes mensagens lá do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, deixar de lado essas utopias, que são propostas que não funcionam, porque elas desconsideram a natureza moral do indivíduo.
Enquanto a gente não enfrentar o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a mágoa, a raiva, o ódio, qualquer modelo social fracassa, porque o homem vai dar um jeitinho de criar problemas, dificuldades, lutas, brigas, guerras. É o que nós estamos vivendo no mundo. Sempre em guerra, sempre em luta, a humanidade está sempre instável, porque o problema moral não foi resolvido. Então, até lá, nós vamos continuar tendo esse mundo de provas e expiação, com todas as suas instabilidades, como eu ontem falei. É preciso que a gente ataque o mal pela raiz. E agora o Espírito vai lembrar. Sim, sem a fé que dá a certeza das compensações da vida futura, o desinteresse é um engano aos olhos do egoísta. E Kardec vai comentar lá no um dos discursos que ele faz na viagem espírita, a importância da crença nesses princípios fundamentais, da existência de Deus, da vida futura, das leis morais que regulam a nossa vida. Esses princípios que são leis naturais. Se o indivíduo tem a crença nesse princípio, ele vai pensar duas vezes: espera aí, eu não sou esse corpo não, hein? Eu sou mais que o corpo. Se eu não fizer o esforço de mudança, eu vou responder por isso, eu tenho consequências. Então esta fé, ela vai dar sustentação, ela vai inspirar nele o desejo da prática da caridade, vai dar os elementos que ele precisa para que ele se esforce na conquista das virtudes. E aí vem o desinteresse. Aí o desinteresse vai surgindo no seu mundo interior, porque ele entendeu que não tem outro caminho para a felicidade a não ser este caminho. Então não adianta você achar que vamos resolver os problemas sem mudar a natureza moral das pessoas. A gente vê isso no seio das nossas famílias, né? Quem não tem problema e você percebe que é ciúme, que é inveja, que é mágoa, que é ódio, que é egoísmo, que é orgulho, e você percebe a dificuldade da convivência em família, que é uma comunidade pequenininha, né? E você percebe a família ter graves problemas por conta desses vícios morais. E adianta você, se for o pai ou o avô, botar a lei lá: aqui ninguém pode ser egoísta, aqui ninguém pode... Oh, seria tão fácil transformar o mundo assim, basta alguém decretar e resolver. Se numa comunidade pequena como a família isso não dá conta, você imagina quando se juntam 2, 3, 4, 10, 20, 100, milhares de famílias. O problema se complica mais ainda, porque os interesses pessoais tornam muito mais forte. Então a lucidez do Espírito, esta crença, esta fé, como diz aqui, essa crença nesses princípios fundamentais, vai dizer para o sujeito: tome cuidado, porque não é essa brincadeira de vida de 80, 90, 100 anos, não. Se você pensa que você pode fazer tudo o que quer aqui, não ter consequências, calma lá, não é assim. Há uma lei de Deus, há uma lei natural, você tem que pensar, você tem que fazer o esforço de mudança. Por isso que o materialismo combate tanto o espiritismo, porque ele sabe que o espiritismo prova cientificamente que essa crença, essas leis são verdades, não são hipóteses, não são ideias isoladas de alguém, de um missionário. Elas constituem leis naturais que regulam a vida de todos nós, dos espíritos encarnados ou desencarnados. Neste momento, a crença tem a solidez de uma verdade científica. Então o materialismo tem que enfrentar, porque os interesses são muitos. Essa história de alguém querer me convencer que eu continuo nada, eu vou gozar o tempo que eu tenho na vida, os outros é que se dane, porque vai acabar mesmo. Então por isso você vai entendendo que a oposição ao espiritismo vai continuar ainda por um bom tempo. Por isso os sistemas que repousam somente sobre os interesses materiais são instáveis. É o que acontece. O mundo inteiro está numa instabilidade. O mundo inteiro. Mesmo esses países que eu relatei aqui, esse Canadá, hoje não está mais assim. A instabilidade está no mundo inteiro. Estive recentemente lá, fiquei assustado. Com ruas infestadas de drogados.
Fiquei assustado com a instabilidade que não para de crescer no mundo inteiro. Olha o Oriente Médio, que sempre foi instável, continua instável. As guerras que nós sempre estamos vivendo em guerras em várias partes. Tanto é certo que o homem nada poderia construir de harmonioso e durável sem a fé, que não só o dota de uma força moral superior a todas as forças físicas, mas lhe abre a assistência do mundo espiritual e lhe permite viver na fonte da onipotência divina. Quando a gente estuda o Espiritismo, eu falava ontem, quando você acredita, tem os bons fundamentos de que você é uma alma imortal, de que as leis naturais funcionam, que Deus nos dá a oportunidade de crescimento, que nós temos os bons espíritos, o anjo guardião nos ajudando. Na hora que você começa a usar esse conhecimento, pedindo ajuda para enfrentar os seus vícios morais, me ajude a enfrentar o ciúme, o egoísmo, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, e você vai perceber que essa ajuda vem, porque é a missão dos bons espíritos nos ajudarem nesse progresso moral, que é o que nos falta. Então veja como é que espíritos perturbados estimulam a posição materialistas em cientistas, em homens públicos, em empresários, porque eles sabem que se uma posição espiritualista como o espiritismo se tornar uma posição dominante, as pessoas vão mudar, vão repensar duas vezes, vão querer um mundo melhor, por força de uma crença. Por isso a preocupação desse espírito, a necessidade desta crença para nos ajudar na transformação moral. É claro, como eu dizia ontem, que tem pessoas que naturalmente são boas, mas essas são as exceções. São pessoas que não precisam desse apoio racional da crença para fazer a mudança. Ótimo para elas, são pessoas que aprenderam em vidas passadas e adquiriram essa espontaneidade no amor, no respeito, no bem, mas essas são as exceções. A maior parte de nós, espíritos imperfeitos que habitamos a terra, precisamos de um esforço para mudar essa natureza moral. E é esta crença que nos dá ferramentas para esse esforço. A vontade precisa ser apoiada pela razão, a partir desses princípios sólidos, para que a gente possa usar a vontade. Eu vou vencer isso, porque eu não quero morrer e ficar na mesma condição que eu encarnei. Eu quero ser diferente. Eu quero ser mais, eu quero ser maior moralmente. E você tem os argumentos para usar a sua vontade nessa luta contra os próprios defeitos. Por isso a gente precisa de uma crença sólida como esta, como o Espiritismo propõe, e é por isso que o materialismo e os interesses materiais, e os espíritos que querem atrasar o progresso de todos nós, insistem nesse tipo de ataque. Mas, cedo ou tarde, a verdade vence. Cedo ou tarde, as leis de Deus vão se imperar, porque o homem avança, porque há entre as leis de Deus a lei do progresso. Cedo ou tarde a gente vai chegar lá. Agora, ele entra num elemento fundamental, seja para a fé, seja para a caridade, que ele colocou essas duas virtudes muito importantes. A fé ajudando na construção da caridade, e ele fala para ambas, seja para a fé, seja para a caridade, você vai precisar dessa virtude tão esquecida, a humildade. Mesmo quando houver descumprido tudo quanto vos foi ordenado, considerai-vos como servos inúteis. Essas palavras do Cristo vos ensinam a humildade como a primeira base da fé e uma das primeiras condições da caridade, e ele vai explicar como a humildade é importante, porque a humildade permite que você se abra, que você elimine seus preconceitos, que vêm, às vezes, de um processo educativo, de vidas anteriores, para que você se abra para a verdade. Ela te coloca na posição em que você diz assim, posso estar errado naquilo que eu pensava, deixa eu ouvir, deixa eu perceber o argumento, deixa eu acompanhar. E se você vai ler uma obra de Kardec com esse espírito de abertura que a humildade lhe propicia, você vai descobrir coisas incríveis, você vai verdadeiramente aprender, porque você está aberto a ouvir, a prestar atenção. Aquele que tem fé não esquece que Deus conhece todas as imperfeições. Por consequência, jamais se lembra de querer parecer melhor do que é aos olhos do próximo. Olha que situação, se Deus existe e conhece o nosso mundo íntimo, como os nossos bons espíritos, como os nossos anjos guardiães, não adianta eu tentar parecer o que eu não sou, que é o que faz o orgulho, né? Me considerar o mais importante, o cara, aquele indivíduo mais, não faz mais sentido
Eu olhar para mim como se eu já fosse o melhor, como se eu já fosse o mais importante, porque Deus sabe o que se passa no meu mundo íntimo. O humilde olha para si, reconhece suas limitações, suas imperfeições, e ele fala: não adianta eu querer enganar, porque os Espíritos sabem o que está passando no meu mundo íntimo, Deus sabe, então é melhor eu prestar atenção e não tentar parecer o que eu não sou. Aquele que tem humildade sempre acolhe com suavidade as censuras que lhe fazem, por mais injustas que sejam, porque, sabei bem, a injustiça jamais irrita o justo, mas é pondo o dedo sobre alguma chaga envenenada de vossa alma, que se faz subir ao vosso rosto o calor da vergonha, indício seguro de um orgulho mal disfarçado. Aqui ele nos lembra a dificuldade que a gente tem para enfrentar a crítica, né? Mas por quê? Se eu estou justo, e a crítica é injusta, por que eu vou me incomodar? Por que eu iria me incomodar com uma crítica se eu sou justo e está vindo uma crítica que não tem fundamento, o que é injusto? Não me incomodo. Bom, e se ela tem algum fundamento, porque eu sinto até envergonhado, opa, é o dedo que ele fala na ferida, que eu tenho que observar. Pô, tem algo de verdadeiro naquela crítica, então eu tenho que prestar atenção e mudar. Então eu não tenho por que ficar preocupado com essa crítica, porque ou ela é inócua, porque eu já sou justo, ou ela é útil, porque ela vai de alguma maneira despertar em mim o desejo de uma mudança, porque eu descobri com a ajuda do próximo um elemento em mim que precisava ser enfrentado. Então por isso na convivência, nós mesmo não querendo ajudamos uns aos outros, porque ajudamos uns aos outros a reconhecer em si mesmo os vícios, os defeitos que possuímos. Então, por isso, a gente tem que ter esse espírito de caridade, de benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, de perdão das ofensas, como está descrito na concepção espírita de caridade. Porque a gente cresce, a gente começa a perceber a necessidade de mudar aquilo que a gente achava que não era um erro, e que muitas vezes é lá fora que a gente descobre, pela interação com o outro, que a gente descobre que tinha aquele vício e que não tinha percebido. O orgulho, meus filhos, é o maior obstáculo ao vosso aperfeiçoamento, porque não vos deixa aproveitar as lições que vos dão. É, pois, combatendo sem tréguas e sem quartel, que melhor trabalhareis o vosso adiantamento. Combater o orgulho, eu sei que é difícil, né? Cada um de nós sabe onde o calo aperta o sapato, né? Ou o sapato aperta o calo. Cada um de nós sabe. Cada um sabe na convivência aquilo que nos incomoda. Todos nós, espíritos imperfeitos, cultivamos esse vício terrível, orgulho, mas a gente tem que combater, gente. Todo dia fazer esse esforço de combater esse vício. E aproveitar muitas vezes a oportunidade que o mundo nos oferece, chamando a atenção para o nosso vício, para que a gente olhe, perceba o orgulho, perceba onde está o problema. Eu me recordo, eu conto de vez em quando em minhas palestras, alguma coisa que aconteceu comigo, porque o que aconteceu comigo eu posso contar com tranquilidade. E eu me recordo de uma vez numa reunião de trabalho, nós estávamos debatendo uma temática muito importante, que depois haveria uma votação de qual proposta seria vencedora, e uma colega fez a defesa de sua proposta, e eu fui muito duro com ela, muito grosseiro na defesa da minha proposta, e no combate à proposta dela. E a minha proposta na votação acabou sendo vencedora. Mas ao invés de ficar feliz, eu fiquei incomodado, porque a consciência me aculpou de alguma coisa, e como eu sempre faço quando tenho oportunidade, logo após o almoço eu costumo deitar uns 10, 15 minutos, sempre faço isso quando posso, e a maioria das vezes eu gosto de fazer. Durante esses 15 minutos que eu vou deitar, eu sempre oro, e aquilo estava me incomodando, eu orei ao meu anjo guardião, e eu não sou médium no sentido usual da palavra, não sou psicofônico, vidente, psicólogo, nada disso. E quando eu orei, me veio na cabeça: peça desculpas. Ai, o orgulho, pedir desculpa, pelo amor de Deus, né? Mas estava me incomodando. E eu falei: bom, tenho que pedir desculpa, né? Porque se eu orei e veio a inspiração,
eu tenho que tentar fazer. E dessas sortes que só Deus sabe, eu saí do meu quarto, o evento era no hotel, todos estavam hospedados no hotel, e quando eu estava no corredor indo para o auditório, lá no hotel onde aconteceu o evento, antes de chegar, eu encontrei a pessoa. Falei, graças a Deus, é agora, né? Cheguei e pedi, me desculpa, eu fui muito grosso, não devia ter feito. E a pessoa sorriu assim, com um sorriso meio amarelo, né? Aceitou, mas eu percebi que não aceitou muito. E aí ela caminhou, eu fui também, e quando eu fui caminhando, eu orei de novo, falei, meu Deus, acho que eu cumpri, né? Aí veio a vozinha na minha cabeça, peça desculpas em público, você ofendeu em público. Eu falei, esse anjo de guarda não é fácil não, viu? Olha o meu orgulho, uma coisa foi ter sorte de pedir desculpa ali, sozinho, eu e ela, mas pedir em público, gente, vocês não sabem a dificuldade que é, né? E eu fui caminhando para o auditório, rezando para o mundo desabar, para alguma coisa acontecer, acabar a reunião, e nada, chega a reunião. Aí falei, e agora? Não tem jeito, né? E eu tive que pedir a palavra e pedir desculpas em público. Só depois que eu fiz isso, o sorriso da pessoa deixou de ser amarelo. Nós somos amigos até hoje. Então, às vezes, você tem que fazer um esforço, pedir ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, mas muitas vezes a resposta não é a que você quer, porque a gente adoraria ver a resposta, não, você fez bem, o problema era a proposta dela, que era muito ruim, não. Imagina se eu, ao invés de pedir o anjo de guarda, eu deixo aberto para qualquer espírito, provavelmente um espírito imperfeito vai dizer, cara, não, você fez muito bem, a sua proposta era melhor, você tinha que defender daquele jeito, mas era o anjo de guarda, né? Ele está preocupado com o meu progresso moral, não com a proposta. Mas qual era o meu progresso moral? É isso que vai dizer São Luís e Santo Agostinho no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ao apresentar a doutrina do anjo guardião. É papel deles nos ajudar nesse progresso moral. E na hora que eu pedi ajuda sinceramente, porque eu estava incomodado, não porque eu sou um espírito evoluído, estava me incomodado, eu estava com aquele incômodo do arrependimento, e eu pedi ajuda. Então, nós temos que perceber a importância desta crença espírita que nos dá os instrumentos para essa transformação. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer, vamos realizar. E nós vamos perceber que o sucesso vai acontecer se você prestar atenção e fazer todo o esforço possível para seguir as orientações, seja dos textos espíritas, seja do seu anjo guardião, que orienta todas as vezes que a gente pede essa ajuda. E para encerrar, no item último aí, eu peguei apenas um trecho, ele vem nos lembrar deste que é o grande sentimento, e eu costumo dizer, quando você bota o amor em ação, é a virtude do amor, porque não é apenas amor, sentimento, mas é amor em ação, que Kardec também chama de caridade, desse amor em ação, desse amor que realiza, que você não apenas sente, mas realiza aquilo que você sente. Se lançardes o olhar sobre o mundo que vos cerca, vereis que tudo é harmonia. Só a gente que vê problema, né? Mas olha a beleza como a natureza funciona. Observe um formigueiro, observe a natureza ao seu lado, tudo buscando harmonia. Por pior que seja, às vezes, a catástrofe, aquilo que está acontecendo, uma tempestade, relâmpago, derrubando o ar, você não percebe aquilo saneando o ambiente, renovando a atmosfera, renovando o espaço que você está vivendo. A harmonia no mundo, do mundo material é o belo. Como tem beleza em qualquer lugar, mesmo nesse planeta de provas e expiações, né? A gente se encanta com a beleza, né? A beleza dos animais, da natureza toda à sua volta, de um céu estrelado, o tempo inteiro, de um sorriso de uma criança, você vê beleza em toda parte. Contudo, é ainda a parte menos nobre da criação. A harmonia do mundo espiritual é o amor, emanação divina que enche os espaços e conduz a criatura ao seu Criador. Procurai, meus filhos, com ele encher os vossos corações. Tudo quanto pudesseis fazer de grande, fora dessa lei, não vos seria levado em conta. Só o amor, quando tiverdes assegurado o seu triunfo na terra, fará vir a vós o reino de Deus prometido pelos apóstolos. A gente percebe isso na prática, né? Seja um amor que a gente tenha pelos animais, pelas pessoas de nossa convivência,
por um desconhecido, a gente percebe que quando nós amamos naturalmente, sem nenhum interesse pessoal, apenas no ato de se colocar à disposição para servir, para ser útil, você sente algo especial, né? Você é tocado por uma emoção extraordinária de paz, sua consciência se tranquiliza, como dizer, continue, você está no caminho certo. Quem ama sabe disso, não importa qual seja a pequena demonstração de amor que ele tem ao cuidar de um ente querido, no tratamento com a esposa, com os filhos, com os animais à sua volta, com a natureza, ele percebe que quando ele pratica esse amor, algo especial ocorre no seu mundo interior, porque é esse sentimento maior que traz e que produz a verdadeira felicidade. E o Espírito nos lembra que sem isso nós não teremos uma sociedade, um reino de paz, de harmonia. É o que falta em todos os momentos que a gente percebe, a falta de amor, esse sentimento em ação, essa caridade que faz com que a gente transforme primeiro a nós mesmos e depois o mundo à nossa volta. Então que a gente leia depois em casa essa mensagem, medite na beleza desses ensinamentos, porque os Espíritos nos dão um caminho, basta que a gente tenha disposição de segui-lo. Seguindo esse caminho, nós vamos encontrar a paz e a harmonia dentro de nós e vamos contribuir para que o mundo seja melhor. Muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe.